Boa tarde, Razan, PVC, a quem nos acompanha de primeira. A situação do Yuri Alberto e do Vanderlei Luxemburgo não chega a ser uma grande crise no Corinthians, né? Algo que eu conversei com as fontes hoje de manhã, inclusive, e elas me falaram que isso daí é algo que o Vanderlei vai apagar esse incêndio de forma bem tranquila, né? Ele tem tomado conta do elenco, o Vanderlei tem feito ali um papel aí de gestor importante nesse início aí para acabar com algumas crises internas dentro do clube. O Yuri Alberto foi o seguinte, ele pegou esse jejum longo, né, de partidas sem marcar gols, perdeu a posição ontem no duelo contra o Fortaleza, e a reclamação dele na entrevista coletiva, ele disse que não entendeu que foi substituído no segundo tempo da partida contra o Independente Del Valle. Ele acredita que ali estava bem no jogo e não entendeu a substituição. Então, ele fez sim um questionamento, né? Um questionamento à decisão do Vanderlei ali de sacá-lo na segunda etapa da partida do jogo da Libertadores. Depois teve essa questão, né? O UOL até repercutiu isso, fez a matéria ontem no pós-jogo, se ele cumprimentou ou não o Vanderlei. Eu acho que aí já é uma questão mais opinativa, que não é o nosso caso aqui no programa, se é muito interpretativo mesmo, estendeu a mão, não estendeu, enfim, vou até deixar isso para lá, vou entrar com as informações que eu tenho. Existe um descontentamento houve, né, um descontentamento do Yuri Alberto realmente de perder a posição de titular, isso, claro, foi uma decisão do Vanderlei, o descontentamento com o Vanderlei, mas não foi uma coisa que o Yuri Alberto chegou lá no grupo, enfim, começou a pilhar o grupo, ou reclamou com o próprio treinador, chamou o treinador, expôs aí a sua opinião. O Roger Guedes fez até pior no passado com o Vitor Pereira. Não, ele não gostou, ficou na dele, mas não aprovou a ideia do Vanderlei. Mas o que eu apurei é que o descontentamento do Yuri é mais com os companheiros, claro, não todos, né, não generalizando, é mais do fato da bola não chegar para ele. Isso ele tem reclamado muito, que alguns companheiros não desenvolve o futebol coletivo e traz a bola para ele ali, né, como dizem aí, os especialistas no último terço do campo, né, para fazer o gol, enfim, e ele realmente está insatisfeito com alguns colegas. É claro que, sem citar nomes, mas hoje o Yuri Alberto está mais insatisfeito com alguns companheiros de time pelo fato de não soltar a bola, de não colocar ele em condição de marcar gols, do que com o próprio Vanderlei. Não vou negar que existe sim uma insatisfação do Yuri Alberto, porque eu apurei que existe com a reserva. Ele não concorda com a reserva, mas ele também não vai arrumar nenhuma confusão com o Vanderlei em relação a isso. Parece que não, por enquanto, né? Mas ontem já deu uma cutucada na entrevista coletiva. Mas eu posso garantir que o maior descontentamento do Yuri, né, apurando dentro do clube hoje, é mais com os colegas de time do que com o próprio Vanderlei, o Razan. É aquela situação do atacante que está em jejum, a bola não chega e aí a ansiedade cada vez mais aumenta. Ontem o Corinthians estava perdendo por 1-0 e depois de uma falha ali na saída do goleiro Fernando Miguel do Fortaleza, a bola sobe e o Yuri Alberto manda para dentro do gol. Agora, o PVC, o Luxemburgo é um cara bem experiente para lidar com situações desse tipo, já a carreira inteira lidou com situações assim. E na entrevista coletiva, quando foi perguntado se era mais uma punição do que, na verdade, mais uma proteção do que uma punição, ele falou que era exatamente isso, para tirar um pouco o foco do garoto, para depois ele entrar tranquilo. Para quem estava cobrando que ele estava mal em campo, começou a cobrar a entrada dele, e o Lucha com seus métodos para administrar essa situação, PVC. Então, esses são métodos antigos que podem dar certo ou não dar certo, e ele vai entender, por exemplo, se ele pode responder. Ontem o Vanderlei falou sobre ter deixado do Queiroz de fora porque ele não está mais com a cabeça ali, e podem me criticar, como criticaram quando o Luizão estourou o joelho no jogo da Portuguesa e estava vendido para o Borussia Dortmund em 2001. O Vanderlei já teve momentos da carreira em que houve comportamentos diferentes. Por exemplo, quando ele era técnico do Palmeiras em 96, o Flávio Conceição estava vendido para o Deportivo La Coruña e jogou até o Roy secar. Até a última bola, o Flávio Conceição foi titular do Palmeiras e entendeu, naquele momento, que valia a pena seguir com ele. Ele pode julgar, por exemplo, que ele deu um calor no Yuri Alberto, o Yuri Alberto voltou para o campo no segundo tempo e fez o gol. Consegui motivar o menino aí, consegui motivar o menino, voltou, fez gol depois de 8 jogos, o projeto era esse.
Então, são métodos antigos e resultados que podem ter discussões sobre o que foi por causa disso que voltou a marcar, não foi por causa disso que voltou a marcar. Ele não vai mexer nas convicções dele. A gente já viu o Vanderlei dar choque de retirar experientes do time, colocar garotos para jogar e dar certo. Em outros momentos, ele barrar o Neymar, chamar de filé de borboleta e não dar certo, e saiu do Santos sem ter sucesso naquele momento da sua carreira. Em outros momentos, ele teve muito sucesso com os mesmos métodos. Então, não tem uma receita pronta. O fato é que ontem, de fato, a gente vinha falando sobre o que podia acontecer, dele tentar rejuvenescer setores da equipe, e ele começou com 3 garotos atrás do Roger Guedes, né? Com o Adson, com o Matheus Araújo e com o Pedro, depois com o Guilherme Biro. E conseguiu um empate, foi um jogo cheio de alternâncias, mas vamos entrar em avaliação do desempenho. O Luxemburgo, então, decidiu liberar mesmo do Queiroz, né, o Samir, antecipando essa situação. Sim, né, o Duqueiroz não vinha realizando bons jogos com a camisa do Corinthians, aliás, há muito tempo. E a torcida realmente já não curtia ver o Duqueiroz em campo. Então, foi mais um ato, né? Eu sei que não foi um ato popular, né, do Vanderlei, mas acabou agradando toda a torcida, porque realmente não fazia sentido o Duqueiroz estar negociado com o Zenit, né? Se apresenta ao clube russo no próximo mês, e o Vanderlei acabou, né, liberando o jogador. E, claro, teve também a volta agora do Rafael Ramos, né, como opção na lateral direita, porque o Duqueiroz estava quebrando um galho ali quando o Fagner se lesionava ou cansava, mas agora já tem o Rafael Ramos também ali à disposição na reserva do Fagner. Enfim, o Vanderlei tomou essa decisão e a torcida apoiou em peso, viu, o Razan? É a situação de cada um avaliando esse tipo de coisa que acontece bastante no futebol. O jogador está negociado e só ser transferido de fato depois. O Endrick, por exemplo, no Palmeiras é um exemplo claro disso, já está negociado, mas é uma situação diferente porque só pode sair para a Europa, para fora do Brasil, quando completar 18 anos. Vai fechar essa negociação em 2024. A gente vai ter um convidado de última hora aqui, no nosso de primeira, para conversar sobre esse tema de manipulação de resultados. Por isso eu vou ter que te agradecer e te liberar mais cedo aqui, Samir Carvalho. Mas pode completar a informação, por favor. Não. Eu ia estender um assunto do Bruno Mendes do Vanderlei, mas deixa para outra hora, então. Valeu, Razan. E eu só ia falar uma coisa. Fala para o PVC colocar nos dados dele, importantes aí, no que ele sempre anota, que o Vanderlei ontem, né, precisou três técnicos para enfrentar o Vanderlei. O Fortaleza tinha o Vojvoda no campo no segundo tempo, Tite e Pochettino, viu, Razan? No final da partida. É o argentino, jogador do Fortaleza. E foi o primeiro clube da história a fazer 4 rodadas iniciais de Campeonato Brasileiro com 4 técnicos diferentes, nesse caso o Corinthians. Lázaro, Cuca, Danilo e agora Luxemburgo, o Corinthians, impressionante realmente. Samir, obrigado, viu? Obrigado, desculpe essa piada ridícula. Um abraço.